Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Algum tempo atrás, eu viajei para um local que eu já viajei há 10 anos atrás, e foi um local assim bem, que significou muito essa minha viagem. Na época, eu senti muito que minha filha ainda estava aqui no nosso planeta, sentia. Passei por umas situações bem marcantes lá, me emocionei nesse local. Foi bem, quando cheguei, encontrei com ela e ela não estava realmente bem, parece que lá a gente canalizou o que ela estava passando aqui. Eu praticamente senti o que ela estava sentindo aqui. Então foi muito marcante. Foi 2 anos antes dela partir. E o que eu senti lá foi realmente o que ela fez depois de 2 anos. Não que ela fosse exatamente fazer, eu acho que, né, poderia não ter acontecido, mas já passava na mente dela. E agora, há 10 anos atrás, eu voltei agora. E assim, você falou na semana passada sobre intuição, sentir. Na metade da viagem, eu vou pular as coincidências. Lá em cima, novamente, na montanha, coincidentemente foi uma mocinha sozinha, ela estava sozinha, se enturmou com a gente. Bem falante, magrinha, cabelo preto. Na metade do passeio, né, que a gente estava com guia, aí eu olhei para ela e falei, gente, a Natália está aqui. E me emocionei. Não chorei, eu estava de óculos escuros, falei, gente, não vou poder chorar, vou estragar o passeio, né? Sempre, da outra vez, há 10 anos atrás, eu chorei, estraguei, estou indo chorar. Aí na volta, ela foi do meu lado no ônibus, voltou, tudo coincidentemente do meu lado. Na volta, ela perguntou, quantas filhas você tem? Aí eu contei. Aí eu contei. Falei, tenho 2, uma já partiu, aí veio para ela e falei, você me lembra muito ela. E aí a gente chorou, ela pegou na minha mão. Será que tem alguma influência mesmo? Muito lindo, né? É muito legal. Foi muito lindo. Isso. Foi muito lindo. E também junto com a gente, depois nós fomos almoçar, tinha um rapazinho também sozinho, um mexicano. Sentou com a gente, aí a gente começou a conversar. Você, o que é que você veio fazer aqui sozinho? Ele, estou aqui porque hoje é aniversário de morte da minha mãe. Aí todo mundo chorou. Então, é umas coisas, né, que a gente tem que não são coincidências, né? E na hora dele ir embora, eu abracei ele e falei, ó, esse aqui é o abraço da sua mãe. Todo mundo chorou. Então, essas coisas realmente não é que são coincidências. Não. Tudo já está programadinho, né? E ele, depois, ele fez uma declaração de amor pra gente, que era um rapaz de 30 anos de idade para ser meu filho. Sim. E era isso que eu queria falar. Daí, depois, Você sentiu o coração acolhido? senti. Falei que gente, é muita. Eu falava pra minha amiga. Primeiro eu virei pra minha amiga e falei, quem que ela te lembra? Minha amiga olhou pra mim, o olho dela já encheu de lágrimas, a Natália. Magrinha, sozinha, 33 anos, professora. E aí eu falei, será que isso está me mostrando que a Natália está bem? Eu não sei, eu queria saber isso. Na verdade não é sobre ela, é sobre você, seu coração acolhido, né? Você teve tempo de ficar pensando coisas que fizessem isso e se? Não, você aproveitou o momento, a presença e uma egrégora de gratidão, de saudade, uma egrégora de saudade. A saudade é envolvida de amor, de gratidão, a essência da saudade, sentir falta. Então, olha o que atrai. Então, é para você entender em que pé estão os seus sentimentos. Aí ela falou assim pra mim, me dá sua mão. E ela não fazia muito isso, assim, mãe, vem cá, pega a minha mão. Ela falava pra eu pegar ela. Aí a gente chorou a descida da montanha todinha, eu e ela choramos. E eu acredito que pra ela,
também algum Foi significado vai ter. Sim. Porque ela era uma mocinha que estava sozinha, ela é brasileira, de Minas, de Itajubá. Estava sozinha, foi sozinha para o Peru, um amigo em Lima. E aí, né, uma pessoa falou, resolvi em 4 dias. Aí depois ela falou, a minha psiquiatra, terapeuta, falou que para eu ir. Sabe? Sim. Não tem isso. Eu falei, Senhor. Foi muito bom. Foi bom, foi muito bom. Eu espero que tenha sido para ela também. Que a gente, eu conversei muito com ela. Segurando na mão dela, ela segurando na minha mão. Mas, gente, era muito louco. Na metade que me veio isso, eu falei, é a Natália. Magrinha, cabelo preto, falante, quando a Natália estava feliz. Né? Uhum. E é isso. Aí você tinha 2 escolhas. Ou você ficar triste com isso, ou você se envolver no amor e continuar a viagem. Aí a gente foi almoçar, eu falei, você não vai pagar a conta porque você é minha filha, eu vou pagar a sua conta. E ficou assim, Muito sabe? bom. Sim. Ela, não, eu falei, claro, pode vir que eu vou pagar a conta da minha filha. Eu não tinha falado isso pra ninguém. Que legal. E o rapazinho também, que fofo. Uhum. Ele tava sozinho também, mexicano, não. Eu vim aqui porque faz 3 anos que a minha mãe morreu. Mas se te chamam para uma viagem dessa, no seu coração, sua resposta imediata foi o quê? Sim ou não? Ficou na dúvida de ir ou sabia que tinha que ir? Não, eu já queria ir, há muito tempo. Só estava esperando a oportunidade. Assim que apareceu, Eu fui. eu sei dentro de mim que essa viagem significa para mim. Certo? Eu sei o que ela me mostrou e eu sei o que ela continua me mostrando. É sobre a minha caminhada. Eu fui, ressignificou e manteve o sentido também. Ressignificou, mas manteve o mesmo sentido. Entende? Você sente uma ligação? Caminha, continua. Se outra pessoa vai, não sente a mesma coisa, porque você sabe o seu chamado, o que significa, a sua ligação. Eu tenho alguma ligação com esse Tem novas histórias agora. Novas situações, envolvendo amor, envolvendo cuidado, envolvendo saudade, maternidade. Muito lindo, o rapazinho. 1,80 m chorando na mesa da gente. Quando ele falou que é muito bem. E a mocinha, o nome dela era Eduarda, né? Ela falava bem o espanhol. Então ela conversava bem com ele, porque ele era mexicano. Eu até já tentei fazer, até falei, olha só, já estava fazendo um casalzinho. Ela, você está falando igual minha mãe. Normal. Muito legal. O coração aquece, né? E é isso. É muito bom. É muito legal. E a gente acreditar, porque semana passada foi falado sobre isso, né? A gente pode ter os sinais na cara. Assim, para todos. Não só no sonho. A questão é se estou vendo, se sinto no coração ou não. Simplesmente estou vendo, só passou. Certo? Poderia achar que era, mas não ter entrado no coração. É diferente. Além de ter visto, entrou no coração. E aí isso levou você a ações, a uma nova viagem. Entende? Uma viagem atual. Não uma viagem de 10 anos atrás. Mas foi diferente, mas o local tem uma energia. Caminhado mesmo. A semana passada a gente falou que assim, que os recados, a maior parte dos recados a gente recebe Acordado. Eu estava aqui, mas eu naquela hora não estava aberta a falar. Usado, né? Aí depois ficou pensando. Hoje não, hoje eu já vim. Não, nem vim com nada, agora que veio. Sim. Não vim nem pensando em falar Sim. isso. Mas foi muito bom. Muito bom. O que mais? Interessante isso que você está falando de recado e a morte, né? Eu comecei a frequentar aqui em outro centro que é Embu, que é o ano. Meu chamado foi assim, acompanhar minha mãe. Porque a minha mãe,
ela é espírita. E eu queria ter algo assim com ela, que eu sentia isso dentro de mim. Aí eu comecei a receber várias ajudas aqui. E hoje, em especial, está fazendo 7 anos que meu pai se foi. E eu falei assim, você quer? Eu já tinha falado com a Zelinha de vir, porque às vezes eu não consigo vir. Às vezes eu me proponho a vir, aí acontece alguma coisa e eu não posso vir. Aí quando ela comentou que era hoje, eu falei, mãe, você quer ir com a gente? Eu falei, Zelinha, eu vou levar minha mãe. E engraçado, depois que eu comecei a ir lá em Oan, você já deve ter ido, né? O Newton, logo depois que ele faz a palestra, ele faz uma oração ecumênica, que ele vai agradecendo um monte de coisas. E eu vou repetindo, eu já fui 7 vezes lá. Nas penúltimas vezes, quando que eu peguei a oração e ele falava, e eu repetia, sou grato pela Madre Teresa, ele ia falando. Aí quando ele falou assim, sou grato pela morte, pela finitude, eu pensei imediatamente assim, eu aceito que meu pai morreu, mas eu não sou grata que meu pai morreu. Mas aí eu comecei a pensar nisso e trabalhar isso, que agora eu quero ser grata. E eu comecei a perceber uma coisa que eu até falei com a minha mãe. O meu pai era uma pessoa incrível, maravilhoso, genial, que não passa um dia que a gente não fale dele. Mas ele tomava os espaços. Então, quando a gente se reunia em família, era com ele as conversas. Ele conversava com a gente, ele ia... E agora, eu percebo, depois principalmente que eu recebi esse recado, acordada, como disse a Renata, que ele teve que ir embora para a gente poder se conhecer mais. Meu irmão, às vezes escuta umas coisas, eu falo, gente, eu não sabia disso, porque tudo era meu pai. Então eu vejo que ele precisou ir. E hoje a gente começa coisas que era só com ele que eu conversava. E hoje eu vejo que minha mãe gosta. Então a gente está se redescobrindo a nossa ligação. E aí eu vejo assim, poxa, ele tinha que ir embora. E eu acho que ele sentiu isso. Ele decidiu ir. Meu pai antecipou a morte dele. Ele planejava tudo na vida dele, tudo. E ele planejou a morte dele. Quando ele morreu, a gente percebeu uma coisa muito louca. Mas ele não se matou. Ele não se matou. É assim, ele fazia muitas coisas saudáveis. Porque diziam, né, que ele era cardíaco. Então ele tinha hábitos saudáveis. Ele parou todos os hábitos saudáveis, que era comer a maçãzinha, tomar o chimarrão, ele comia um chocolatinho amargo. Ele começou a tomar refrigerante todo dia, 3, 4, comeu chocolate doce. Ele começou a se entupir, né? Então em 2 anos ele teve um AVC. Mas eu vejo isso, ele tinha que ir embora. Na verdade, o André Luiz falava lá que ele era suicida, né? Porque ele fumava, bebia. É isso mesmo. E na realidade o meu marido, eu disse para ele, não se matou, mas ele fez Agora coisas fez. para antecipar. Hoje eu vejo assim, ele não se matou, ele finalizou, Certo. ele decidiu que estava na hora de finalizar a vida dele. E eu tenho que ser, é um desafio para mim. Não pode fazer isso. Não sei, eu sei que hoje eu vejo assim, é um desafio. Eu não aceitar. Aceitar é uma coisa. Você aceita que um parente seu morreu, um ente querido morreu, você aceita. Se ele estivesse aqui, estaria em cima da cama. Outra coisa assim, ser grato que ele se foi. É meu desafio para esse ano, para a minha vida, mas eu já estou vendo isso, que nós duas estamos nos entendendo legal, porque muitas coisas a gente não se conhecia, porque não tinha tempo, né? A gente quando saía, falava dele, né, mãe? A gente quando saía e a gente estava junta, a gente estava falando dele. Certo. E hoje a gente fala de nós. Então, queria passar para vocês isso. E por isso que hoje a gente está aqui, nós duas. Minha Zelinha, eu agradeço a vocês, porque para eu chegar até aqui, tem sido. Vocês têm me ajudado muito. A sua caminhada te traz aqui, a sua caminhada te leva lá, então. É a caminhada de cada um. Né? O que emanamos faz o nosso caminho e atrai pessoas. Atrai pessoas da mesma energia, da mesma luta, no sentido de quero melhorar a mim mesmo.
do mesmo pensamento íntimo de creio no invisível, quero saber mais. Ou, desde pequena, ouvi uma oração de Miguel Arcanjo, não sei fazer, mas sei que ele existe. Sabe assim, lá no fundo? Falo que não sou católico, mas peço por Maria, sei que Maria é a mãe que acolhe. Então, assim, são aquelas coisinhas íntimas, lá no fundo, que não divide com ninguém, que é o que mais atrai no caminhar de cada um. É a principal conexão. E aí, aparece, e aí é onde vem os sinais. Faz sentido. Nossa, esse lugar faz sentido. Para ela faz um sentido. Para você faz outro sentido. Mas eu sei que liga. E aí, às vezes, até queremos convencer outras pessoas, mas só que lá no íntimo não tem a mesma clareza. Por isso que é a caminhada de cada um. Não é que a pessoa duvida que há algo. Não, mas é o despertar mesmo, de dentro para fora, né? É onde toca. E as coincidências, elas vêm como grandes recados mesmo. A escolha, quero achar que foi simplesmente uma coincidência ou enxergo como uma oportunidade. Não se culpar, não culpá-lo, não ficar no tempo pensando que fez ou desfez e fez. Foi no momento que era para ir, né? E hoje sabe da importância do que é a vida dele, do que foi a vida dele, do que é a alma dele e do quanto vieram também para andar juntos. O respeito. A palavra que vem muito forte é a palavra respeito. Respeitar as escolhas. A escolha dele e a escolha de cada um. Mais do que agradecer, pensa no respeitar. No respeito do que você fez, por exemplo. Respeito do que você fez. Depois do respeito, chega no grato. Porque senão você quer agradecer algo que ainda dói. Muito. E aí vai se culpar porque eu quero agradecer, mas só que dói, só que está doendo. Então vamos começar a respeitar. Respeito a sua escolha porque eu vejo que existem fundamentos nessa escolha. Vai devagar. Continue. Muito obrigada pelo seu relato. Engrandece. Cada relato como esse engrandece. Acolhe os corações. Faz entenderem que a caminhada é individual, o significado é individual, mas o partilhar em solo seguro é uma escolha. E acolhe muitos corações. É preciso falar sobre isso. Fale sobre isso. Quem não quiser escutar, fica por aí. O que mais? O que falar, né? Depois de 2 relatos assim, que trouxeram de perguntas. Vamos mudar de rumo. Tá. Porque eu já tenho chorado o suficiente. Agora já choro com um, agora choro com a outra. Vamos mudar o rumo da próxima. Eu queria perguntar uma coisa que é uma curiosidade. Peraí, eu acho que ela vai perguntar. Eu também não, pergunte. Eu não vou esquecer. Depois essa pergunta tá. Pode ir. Vamos, então, é curiosidade também. Chips implants. Eles existem. A gente ouve falar sempre pelo lado mais pejorativo. É para controlar, para saber o seu comportamento, controlar seu comportamento, controlar a sua vida, enfim. E aí o que eu sinto, o que eu penso, que sim, que pode existir, que pode acontecer isso, mas não para controlar
a minha vida, para saber as minhas atitudes, e sim, por exemplo, no caso de saúde, no caso de tornar uma pessoa mais forte, não do lado pejorativo. Eles existem, não existem. Mas não entendi sua comparação. Como assim, para a saúde? Porque é como se fosse um tratamento. Não? É pelo lado pejorativo? A egrégora da luz, tá? Todo cuidado, tratamento energético não necessita Sim. desse simbolismo, dessa fala. A força do amor universal não tem necessidade alguma do material. Agora, a ação do encarnado que se coloca à disposição para um trabalho energético precisa-se, às vezes, de materiais, tá? Materiais mesmo. Mas a ação da luz não tem trabalho com implante ou com chips. Mas esses seres, eles fazem isso então com os seres humanos? Eles colocam esses implantes, esses chips, não sei o nome, para nos controlar? Sabe o recado que já fala no horário de viagem? Sim, Não tem como chegar numa porta que está fechada, trancada. entendi. A porta aberta é de dentro para fora. Mas a gente vive dando uma bobeada e... Mas isso não significa dar força de já colocar um implante numa bobeada. Então, assim, claro que estão na caminhada, por isso a luta, por isso a disciplina e a continuidade faz com que você monte uma camada que não balance, né, que não quebre tão facilmente. Ela pode ficar bamba, mas ela não balança, mas ela não quebra, não se desfaz, porque logo em seguida já busco alternativa para uma, sabe, o carro bate, amassa, e aí na semana seguinte já está buscando conserto, já está buscando forma de voltar a ser. Digamos que a camada de proteção, a continuidade da disciplina é isso. Quanto antes eu buscar para não ficar machucado, para não ficar até visivelmente quebrado, porque daí fica visível, todo mundo vê. E quando a gente faz, por exemplo, a mesa radiônica, lá eles falam, foram retirados tantos implantes, tantos chips, tantos não sei o que lá. Certo? Sim, Então, em algum momento, a gente abriu a porta. isso. É isso aí. Mas o intuito seria marcar o espírito daquela pessoa? Não, marcar não, É só é pra. ligar na egrégora da É como luz. se fosse um sugador, vai, vamos dizer assim. Não, incentivador a energia vem, incentivador a pensamentos de competitividade, de tristeza, de raiva, egocentrismo, várias coisas que levam a não evolução. Eu perguntei isso aqui uma vez sobre artefatos e, né? E porque eu vi um vídeo de um rapaz falando que foi num evento e ele era vidente, ele viu realmente tinha um espírito do lado contrário colocando tipo um colar nas pessoas. Todo mundo que ia no caixa comprar cerveja, seja lá o que fosse, colocava-se um colar. E ele falava assim, aí ele foi aí ele fala que a entidade viu que ele estava vendo. E aí mesmo assim colocou nele. Aí ele falou assim, aqui todo mundo que entra nesse evento tem que colocar. Só que ele falou que imediatamente quando ele saiu do evento, o anjo guardião, o guia dele, já retirou aquilo, se desfez. Porque ele estava consciente, por isso que ele falou no relato. Tá. Estou repetindo o que ele falou. Então assim, é o que você está explicando. Se a gente recebe aquilo porque baixou, porque está num movimento de uma energia mais densa,
Aí a gente tem que se limpar Perfeito. na hora que a gente sai desse Isso, evento, isso, desse por isso local, a- né? Por isso a continuidade, por isso o autocuidado diário é muito importante, porque os embates, eles são às vezes visíveis e muitas das vezes não visíveis. Porque a verdadeira guerra é essa. Os embates, quando tem, né, encarnado com encarnado, é visível. Mas a verdadeira guerra acontece invisível. Na verdade, é a única guerra, né? E ele até falou, não, eu não tô contando isso pra assustar vocês, nem pra vocês deixarem de ir no show ou em qualquer evento, porque vai acontecer, mas já é um recado para que quando vocês saiam desse lugar, vocês se conectem com a egrégora, porque assim, ele falou assim, ele não ficou tão denso porque ele já sabia o que estava acontecendo ali. Mas todos, ele olhava para todos estavam com aquele colar, porque era meio que obrigatório. Entrou no evento, ganhava o colar. Ele falou, sabe igual pulseira? Você foi entrar no evento, você ganhou a pulseira. Ele falou que era a mesma coisa. Esse simbolismo é bem Não é? Eu acho que eu não entendi bem isso aí. É um colar e aí esse colar tem alguma coisa assim, é que é não é simbólico. colar físico, entendeu? Ah, Não é físico, É um chip energético que põe na pessoa. Não. Isso daí que ela quis dizer é que estava num local que determinada egrégora mais densa e irmãos trabalhadores da não-luz colocavam naqueles que estavam conectados ali, porque aquela egrégora ali é deles. Isso. Você que está entrando ali. A luz está ali A luz também, também só tá. que ela é o. Mas o comando É deles. isso. É que eles não têm força o suficiente. Eles acham que ele tem, que eles têm. Isso, Aí colocam, querem assustar ou querem fazer algo do tipo. Mas ainda muitas pessoas caem nessa. Por isso nas baladas sai da briga, da confusão. Na verdade, não Porque é tá sobre o local em si, né? Aqui é difícil falar, porque vai muito além disso. Depende da intenção, da construção do local, depende da egrégora que é formada, Para daquele que foi feito aquele show, propósito. né? Tem muita coisa para que a estrutura chegue com a porta aberta, vai de muito antes. Então não é muito falar desse jeito acaba generalizando hoje. E o nosso papel, o nosso objetivo hoje não é esse. É entender sobre qual a intenção, qual o propósito por trás disso, na construção disso. Isso vai mais a fundo. É porque eu fico refletindo, né? Todas as vezes que eu assisti a alguns shows às vezes, da TV, por exemplo, um show. Eu vi aquele show do Freddie Mercury que foi para as vítimas de alguma coisa que eu não me recordo. Aí quando ele falou assim, eu vou abrir um buraco no céu, e realmente quando ele canta uma música parece que a energia é tão forte que parece que desce uma luz do céu. Então provavelmente aí a luz usa-se desses momentos, penso eu, a luz entrar, né? Para que aquilo se expanda em energia. Nos momentos, porque a música também é uma energia que conecta, né? Quando existe um propósito, existe uma letra, existe uma melodia que conecta com aquilo, penso, né? Não? E o show, às vezes eu vejo o show de Rock in Rio, eu falo, gente, provavelmente algumas pessoas que estão ali vão se beneficiar também das coisas boas. Podem haver o outro lado, pode haver, e há o outro lado, mas também há muitos Tudo momentos de depende cura. da intenção. Tudo depende da intenção. Acho que depende do espírito da pessoa. Isso, No momento, depende. Às vezes eu converso com as pessoas que falam assim, pô, sabe que eu vou na casa de espírito tomar passe e tem fulano que dá um passe que é uma maravilha. Eu falo que fulano de tal me deu um Eu passe, eu não trabalho senti nada. Aí eu falo, gente, eu sento na cadeira, E me eu me conecto. conselho justamente. Então qualquer pessoa que vier me dar o passe, para mim é uma maravilha. Exatamente. Então depende de como a pessoa. Exatamente. Aqui também, adoram querer escolher onde vão sentar no reiki, como se mudasse alguma coisa. Não é aquele que
que aplica. Que aplica. Você sabe que às vezes eu falo assim, ó, sabe que quando vem me dar o PAF, eu já tomei o PAF. Muito bem. Olha, tantas vezes que eu sentei ali, até lá em Embu, a pessoa veio para fazer o tratamento, aí daqui a pouco saiu, era uma entidade, eu achava que era o médico. Aí eu ia levantar, a pessoa falou assim, não, mas você não recebeu o tratamento ainda. Eu falei, não, eu já recebi. Não, você não recebeu. Aí eu falei, eu vou receber de novo, né? Eu falei, mas isso aí acontece muito comigo. Não, eu lembro quando eu trabalhava na casa espírita, eles falavam assim, ensinavam a gente, falava assim, não se preocupe, porque quando o médium não estiver bem, não é ele que aplica o passe. Pois é. Quando o médium não estiver bem, Ele é só um médium. você não está bem, você respeita e fala, hoje eu não estou bem para dar passe. Mas se você for mesmo assim, não vai ser você que vai aplicar o passe. Isso mesmo. Pode ser que entrou por vaidade, porque se reconhece que não está bem, não é para estar. Não é para estar ali fazendo o que está sendo feito. Né? É para Eu receber. procuro não pensar no médium, mas naquele que está lá em cima. É para fazer isso, não é para pensar naquele capítulo, Não é? sim, a conexão. Mas a questão é, a vaidade leva a ter, é importante ter essa clareza sobre a conexão direta, sobre passe, o reiki. Não tem diferença daquele que aplica. Então, da mesma forma que aquele que aplica também não vai carregar nada seu porque está pesado, porque está isso, porque está aquilo, nada. Ele sai falando, nossa, estou muito cansado porque apliquei passe naquela pessoa que estava muito pesada. Não deixe esse pensamento na cabeça de vocês. Isso é vaidade. Isso é falta de conhecimento. Se escutar alguém, se for próximo, corrija, fale, não é bem assim, não é isso, tá? Existe uma proteção do trabalho, entrega. Se você está se sentindo desse jeito, isso é seu. Se cuide. Posso aplicar em você? Entendeu? Porque senão também já pensou, se as pessoas vão normalmente por alguma carência. Isso. Já pensou se todos que for a gente absorver aquilo, Não, né? é A gente isso. vai A morrer, questão né? é que é o pensamento de Salvador. É, Primeiro que todo mundo de pode fazer Salvador. isso. Primeiro que Que todo é mundo é melhor médium. que o outro, porque eu já estou saindo com o problema dele. Primeiro que todo pensou? mundo é médium. É só se conectar que vai poder fazer essa mesma coisa. Quando entra nesse pensamento, é pensamento de Salvador. Ninguém salva ninguém. Todo mundo fazendo o seu trabalho. Mas pode haver uma mudança de conexão cada vez que você toma passe, porque assim, às vezes eu tomo passe, que eu chego, teve uma vez até que a minha mão tremia, que o médium colocou a mão assim, a minha mão tremia, e eu sentia um negócio assim, aí eu chorava e eu ria. E tem dias que a pessoa fica assim, eu sequer sinto que tem alguém, às vezes até eu abro o olho, e eu acho que a pessoa, às vezes eu falo assim, nossa, que pessoa tão murcha. Parece que Olha tá aí, ó, ali, porque realmente eu sinto a energia. É uma energia muito forte no espaço, mas tem dia que eu não sinto nada. Sim, Pode ser que não há uma conexão entre eu, o médium e Você. e a Não, mas entidade. não é sobre a conexão em si. Não, porque se existe um trabalho, uma egrégora ali de entrega, tá? Uma egrégora de passe, uma egrégora de reiki, vai acontecer isso. Você sentindo algo ou não. Você vai receber o passe, você vai receber a doação do reiki. O propósito maior não é sentir ou não sentir que eu recebi, e sim o bálsamo de energia divina. É isso que acontece. E por que essa mudança assim? Porque às vezes eu estou conectada a um canal que a minha sensibilidade está mais aflorada nesse dia, às vezes a minha sensibilidade não está. Por conta de pensamentos, ou simplesmente porque não. Eu procuro sempre me entregar. E teve uma das vezes que foi assim, um
incrível que eu estava lá e comecei a escutar aqui, ó. Aí depois comecei a escutar uma fala, não sei se era africano ou indígena. Eu nunca tinha escutado nada na minha vida. Eu comecei a escutar aquela fala indígena e dava para ver que não era uma língua que a pessoa dizia, não. Eu estava ouvindo. E eu fiquei ali num êxtase. E quando eu abri os olhos, eu falei assim, vocês falaram alguma coisa? Ela falou, não falo nada. Eu não sei, eu sei que eu fiquei depois, eu fui contar pra minha mãe, não conseguia nem contar. Eu fiquei assim, nem sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca ouvi nada na minha vida, eu não sei se eu ouvi o pensamento dela, se eu ouvi, Tá. Está não sei. desenvolvendo. Oi? Está desenvolvendo a mediunidade. Então, se tivesse compartilhado com ela, ela teria respondido isso pra Eu você. falei pra ela na Ela hora. falou eu isso? tava lá. Não, mas eu falei, Falou eu pra ela? falei pra Quando eu ela. fui contar pra ela primeiro, eu não conseguia, porque eu chorava Muito bem. muito. Não Muito conseguia. bom. Aí eu falava, mãe, eu não tô triste, eu não consigo falar. Aí Certo. depois, Isso não me é acalmei. tristeza, Não isso é é tristeza. emoção. É um negócio. Sim, e as pessoas Impressionante, sabem. assim. As pessoas Aí sabem. e aí eu vejo luzes também, com os olhos fechados, fico vendo cores. Tá. E às vezes até na hora que eu abro eu ainda vejo algumas cores, eu falo, gente, que doido, não tenho medo. Mas é impressionante, né? E o que você fez? E o que você fez depois com essa informação? Você buscou, pesquisou sobre? Eu pesquisei, tem várias respostas. Sobre Tem os muitas indígenas, respostas. sobre os Falaram africanos. que pode ser que eu seja tão sensível, uma pessoa que eu não sei, né? Mas eu li várias respostas. Uma delas, que na hora que eu sinto a emoção, tem pessoas que na hora que elas ouvem, elas podem ver coisas, um sincretismo de sensações. Isso é a explicação científica, né? Certo. Agora tem outras explicações de mediunidade e tal. Ah, Não sei. não. Eu não sei, eu não tô. Caminho aqui é busque sobre Bem-vindo. no momento de passes, todos têm esse clube. Todos têm. Não é maior ou menor, não é mais ou menos. Todos têm essa sensibilidade e essa oportunidade. A questão é pesquisar mais especificamente sobre os sons que eu escutei. Você disse duas interpretações, de acordo com o que escutou. Busque sobre elas. O que significa no passe eu ouvir determinadas falas? Parece que vem dos indígenas ou que parece que vem dos africanos. É um caminho. Estou fazendo. Estou buscando. Vou continuar essa busca. O que mais? Uma certa vez a gente teve que, na casa espírita, a gente teve que mudar a forma como, quando as pessoas iam entrar para tomar o passe, sempre chamava, abria a porta e chamava, assim, quantas pessoas fossem, 10, 12, começava aqui, por favor, né? Vinha a pessoa, e tinha uma senhora que ela sentava sempre na primeira ali. E ela começou a falar para todo mundo, para os frequentadores, os conhecidos dela, porque ela ficava ali em primeiro, porque ela queria tomar o passe com determinada pessoa, passista, porque ele estava incorporado, porque era maravilhoso, porque era um monte de coisa. Então, o que acontecia? Todo mundo desse círculo só queria sentar ali. Ele ficava fazendo revezamento com aquela cadeira, esperava até ir para aquela cadeira para poder ser o primeiro lá, porque era o primeiro senhor lá dentro. E até que isso chegou na gente, aí nós começamos a inverter e chamar, ao invés de começar por aqui, começar por ali, por favor, os primeiros. Foi uma revolução, quase que eu fui expulsa do local, porque ela já que era diferente, que era aquele, e se ela sentisse e aproveitasse aquilo para ela, só que aí ela começou a falar para todo mundo, e todo mundo então, o que acontecia? Se era com esse ou com esse, ele não valia, tinha que ser com aquele. Aí começa a ficar complicado. Se você começar a espalhar isso para... Sério? Isso é. Mas e a pessoa em si, sabia disso?
a pessoa que aplicava o passe ficou sabendo, né? Mas depois ele mesmo começou a fazer assim, um dia, porque era o hábito de entrar, chegava cedo, já sentava na primeira cadeira, lá no fundo, né? Depois vão chegando e vai preenchendo as cadeiras. Aí o que ele começou a fazer? Sentar em qualquer lugar. Ele, quando ele chegava, ao invés de sentar sempre no mesmo que nem eu, que sento aqui, Sim. ele começou a sentar assim, em vários lugares. E pronto. Quem caía lá, caía. É por isso a importância, né, de falar sobre isso nesses locais, de trazer essa clareza, de trazer esse sentimento de igualdade, esse pensamento ligado ao sentimento. Porque vem a teoria, somos todos iguais, mas as ações, os pensamentos, os sentimentos dos envolvidos é pura competição. Aonde que isso é igualdade? Então, trazer para a fala, em momentos de grande quantidade de pessoas, essa chamada, tipo aqui, todos iguais, isso, aquilo, é muito importante para manter a continuidade e a proteção da egrégora do trabalho. Aí, na minha opinião, a importância de que na hora de aplicar o passe na casa espírita, numa sala onde tem 10, 12, 15 passistas, de que o passe seja, como acontece, que muita gente critica, mas eu não acho errado, como acontece na Federação Espírita, que eles dizem para que todos apliquem o passe da mesma maneira. Porque aí, justamente, porque se aquele que está aplicando o passe faz um movimento diferente, um barulho diferente, uma respiração diferente, quem está recebendo o passe já acha que aquele lá é melhor do que aquele que está quietinho, só impondo as mãos. Não, mas aquele lá, ele faz, não sei o quê. Entende? Na Federação Espírita, lá eles explicam, né, se o passe é para a saúde, então faça da mesma maneira, sem movimentos bruscos, sem nada. E tem muitas casas que não querem isso. Que até você vai lá porque é do seu jeito, lá faz. Então aí tem gente que faz o verdadeiro ritual. E aí eu não acho isso legal. Acho que justamente essa, que todo mundo fique mais ou menos, né? Óbvio que não é um robô, né? Então não dá para ser, mas que aplique de uma forma mais tranquila, sem grandes movimentos, justamente para que a pessoa que está recebendo não ache que o dela foi mais ou menos, porque quem está recebendo muitas das vezes não entende, né? Qual é a intenção. Na verdade, na hora que você entra, não é para olhar para a vida de ninguém. Ninguém, é para ficar fechadinho. Então, assim, não tem nem que discussão é essa, que fala é essa, porque não é nem para ficar reparando na vida do outro, ou no passista, ou no outro passista como faz. Então, não precisaria de uma regra se cada um tivesse a noção de que time está, qual que é o propósito disso, qual que é a intenção desse trabalho. Então, não precisaria de uma regra, sim essa liberdade mesmo de cada um fazer de acordo com a sua conexão. Mas, infelizmente, em determinados locais, gera essa grande questão de competição, quem aplica melhor, quem sente mais. Quando você fala de ego, porque o passista ele tem que ter o dom de ser passista, não é? Não. Se uma pessoa, qualquer um pode chegar lá e fazer. Qualquer um pode Estudar. Então, e se a pessoa não estuda, não, e vai lá e começa a fazer e ela está fazendo tudo errado? Não pode acontecer? Não, porque dentro de um local assim tem um caminho para ser feito, para chegar ali.
tem todo. Você vê que eu sou muito leiga nisso. E vai depender também de qual é o que a gente classifica como estudo nesse caso. Porque às vezes as pessoas colocam muito como estudo é você estudar a parte mesmo espiritual da prática, só que aí fora dali a pessoa na vida dela, ela não faz a reforma íntima, ela não busca estar melhorando, então ela vai estar conectada, mesmo ela sabendo a teoria do estudo, ela está conectada com uma egrégora não tão boa. E aí é que dentro do trabalho em si, se existe a proteção do trabalho, ok, vai existir o passe. Mas nada mais que isso. Aí pode dar então uma diferença de um passista para outro. O passe é doação de amor. Quando a gente tem um filho e ele se machuca, e a gente pega a mãozinha e fala, que vou dar um beijinho, deixa eu dar um beijinho aqui que vai melhorar. E a gente não sara aquele machucadinho, ele para, já foi um passe. Né? É doação de amor. Então, se o passista está lá, se ele fez só assim com a mão, ou se ele fez assim com a mão, se ele assoprou em você, se ele, sei lá, se ele tiver ali, a intenção dele foi doar o amor, né? Que a gente presume que se o cara vai lá com essa intenção é para isso, né? Ele vai lá para doar o que ele tem de melhor nele, né? Tendo estudado ou não tendo estudado. Quando eu cheguei a primeira vez na Casa Espírita Kardecista, e uma semana depois, me mandaram para o estudo, não sei o quê, mas uma semana depois me botaram na câmara de passe. E eu falei, eu faço o quê? Eu falo estudo nessa parte, assim. Eu nunca tinha aplicado um Pra passe, você já tinha aprender a recebido. aplicar o passe, você tem que saber mais ou menos os movimentos que você vai, quais são os chakras. Mas mais por isso, agora o que ele falou faz total sentido. Porque a busca não é só o estudo teórico do que você está fazendo ali no chakras. Você tem que estudar também por fora. Você tem que primeiro se conhecer. Mas isso é um caminho, eu penso que é um caminho. Você está ali aplicando o passe e você já está também recebendo. Porque quem recebe primeiro é você que está ali. Para depois. A gente recebe mais do que doa. Então, eu penso assim, todas as vezes que um palestrante, como ele já falou, se ela está falando ali na frente, quem está ouvindo primeiro é quem? É ela. Né? Então, sempre assim, a lição é para quem, eu penso que é um caminhar. Você pode não querer trabalhar numa casa espírita de repente. Você pode descobrir que você é médium ostensivo, vamos usar essa palavra que nem sei se